você abrisse a sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: Se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: Retire-te, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aleluia. Queridos, esse texto parece ser injusto, porque o versículo 1 diz que o Espírito de Deus levou Jesus ao deserto. Eu não sei você, mas quando vem a palavra deserto, na minha mente vem um sentimento de provação, de algo ruim, de algo quente, de algo que não tem recurso. E aí a palavra de Deus continua e ela diz assim: para ser tentado pelo diabo. Se deserto é ruim, se deserto não tem recursos, pior ainda com o diabo. Então, quando eu leio esse texto, parece que essa palavra ela é muito injusta, porque quando nós vamos anteriormente na Bíblia, e esse contexto onde nós lemos é logo após o batismo de Jesus por João Batista, onde eu e você conhecemos a história que Jesus é batizado, e quando ele se levanta, uma pomba vem sobre ele, sendo o Espírito Santo, e uma voz vem dizendo assim: Ei, esse Jesus é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então após isso, essa palavra se inicia. Então Jesus foi apoderado pelo Espírito Santo naquele dia. E o texto não faz sentido, porque depois de ser apoderado pelo Espírito Santo, foi levado ao deserto. E às vezes não faz sentido, queridos, porque quando nós olhamos na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vimos que Elias foi apoderado pelo Senhor. E a palavra diz que depois que Elias foi apoderado pelo Senhor, ele correu mais rápido que as bigas que Acabe estava em cima, quando Elias profetizou que viria chuva. Então Elias foi apoderado pelo Espírito e andou mais rápido. Teve algo surpreendente na vida de Elias. Olhamos para o texto onde Davi é apoderado pelo Espírito, e a gente reconhece a história de Davi, e nós sabemos que Davi derrotou um gigante e foi rei de Israel. Também vimos que na palavra onde Sansão era apoderado por Deus, pelo Espírito de Deus, e nós sabemos a história de Sansão. Queridos, ele era o cara mais forte que existia. Eu acredito que daí que saiu o filme do Hércules, porque a palavra diz que Sansão brincava com todo mundo. Falava assim: não, vocês têm que me amarrar com uma corda de espessura tal, com uma corrente tal. E de repente eles amarravam, e Sansão fazia assim, ó, como se fosse nada. Então Sansão estava sendo apoderado pelo Espírito e tinha uma força fora de série.
Então, quando nós olhamos esses exemplos, nós pensamos assim: uau, Jesus foi apoderado pelo Espírito. O que virá a partir disso? E a palavra diz que ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi igual Davi, de repente, que derrotou um gigante e sentou no trono. Não foi igual Sansão, que teve uma força desumana. Mas foi levado ao deserto. E só parece, queridos, que não faz sentido. Mas faz todo sentido. Porque naquela hora onde o Espírito Santo pousou sobre Jesus, um novo nível de unção veio sobre Jesus. Lembre-se que Jesus era homem igual eu e você, que sentia os mesmos sentimentos, as mesmas tribulações. Jesus, queridos, precisava trabalhar. De repente ele trabalhava para o Pai. E você que trabalhou em família, você sabe como é que é. Família tem mais liberdade e fala coisas que não deve na hora que não deve. Os irmãos em casa. Será que Jesus não sentiu raiva trabalhando para o Pai? Será que Jesus não pensava diferente do Pai? Esse homem, Jesus, era igual eu e você, com vontade de não ir para o trabalho de manhã, com vontade de não sair da cama, com vontade de brigar com o chefe ou com o sócio. Mas, queridos, o texto diz que Jesus foi colocado à prova. O texto diz que um novo nível veio sobre Jesus, um novo nível do Espírito, um nível onde Jesus começa a se movimentar literalmente pelo Espírito. Sabe o que é literal, querido? Literal é quando você vai falar alguma coisa pelo WhatsApp com a tua esposa, com o teu amigo, e você escreve direto. Quando você escreve com sentimento, mas quem lê do outro lado não lê com sentimento, lê no literal. Já teve briga no grupo da família pela palavra ser literal? Não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer... Isso é literal. Queridos, quando o Espírito de Deus pousou sobre Jesus, ele começou a ser movido pelo Espírito de Deus, literalmente. Ou seja, eu quero fazer isso, mas Espírito Santo, o que você vai fazer, falar para mim fazer? Você vai para o deserto. E Jesus foi levado ao deserto. Queridos, os discípulos de Jesus chegaram em um nível que começaram a se movimentar literalmente pelo Espírito. Quando Jesus morreu e o Espírito Santo foi deixado para nós, Jesus disse: espere até que ele venha. E quando no dia de Pentecostes o Espírito Santo desceu sobre eles, um novo nível começou sobre os discípulos. E eles começaram a se mover literalmente pelo Espírito. Sabe, queridos, esse é o nosso sonho, de nós sermos tão apoderados pelo Espírito Santo, que tudo aquilo que a gente faça seja literal pelo Espírito. Então, por isso que foi diferente de Davi, de Sansão, de Elias. Jesus começou a ser movido literalmente pelo Espírito. Por isso que ele foi para o deserto ser tentado pelo diabo. Porque você acha, querido, a palavra fala que Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites, e então teve fome. Eu não sei você, mas no meu primeiro dia de jejum eu tenho fome. Imagina 40 dias depois. Sabe, a palavra diz que o inimigo apareceu para Jesus e disse assim: ei Jesus, você está com fome? Faça com que essas pedras se transformem em pão e coma. Queridos, eu acredito que se pelo diabo ter aparecido para Jesus, eu também tenho uma consciência, isso é eu, tá? Nada a ver com Bíblia, eu penso que Jesus
que o diabo fez aparecer um pão cheiroso, aquele pão, sabe, que você quer comer em qualquer lugar, e dizendo assim para Jesus: você não é poderoso para? Então Jesus, com outro nível de unção, responde Satanás e diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Uau! Queridos, e o diabo é muito esperto, ele fala assim: Jesus usou a palavra, eu também vou usar a palavra. E Jesus diz, e o inimigo diz assim, e o diabo diz assim: ei, lança-se daqui, porque ele dará ordens aos anjos e eles te seguirão, diz na palavra. Queridos, o diabo usou a palavra e tirou do contexto para tentar negociar com Jesus. Eu quero dizer para você que o nosso inimigo, muitas vezes ele tenta usar de palavras que estão na Bíblia, tiradas de contexto, para dizer para mim e para você que aquilo que nós estamos fazendo não é tão errado assim. E aí você olha e fala assim: sabe que é verdade? Jesus repreendeu o diabo pela segunda vez, e pela terceira vez o inimigo leva ele a um topo do monte e diz assim: está vendo os reinos? Está vendo tudo isso lindo? O mundo que você criou me pertence. Se você prostrado me adorar, tudo será teu. Era verdade. O mundo até então tinha trocado o Senhor, trocado Deus pelo diabo. Então, por causa desse nível de unção que estava sobre Jesus, ele conseguiu não negociar com o diabo. Queridos, o diabo tentou negociar Jesus pela fome, pelos sentidos que estavam gritando, pelos desejos, e não conseguiu. Tentou negociar com Jesus pela palavra, citou a Bíblia para Jesus e não conseguiu. E por último, tentou negociar com Jesus pela ganância. E nós lembramos de Eva. A Bíblia fala que pela concupiscência dos olhos, olhou o fruto e desejou. Ela negociou com o diabo. Jesus, queridos, foi tentado 3 vezes e as 3 vezes ele resistiu. Lembramos de Sansão, que estava brincando onde não podia brincar, porque qualquer hora ele era muito forte, porque ele era apoderado com o Espírito Santo. Mas aí teve um dia que ele falou o seu segredo. Ele negociou e perdeu aquilo que ele tinha. Queridos, Jesus venceu aonde muitos reprovaram, porque eles estavam num novo nível em Deus. E ele estava sendo movido literalmente pelo Espírito Santo. E a pergunta que eu faço para nós nessa noite é: quem é você? De repente, se você pedir isso para mim, eu vou falar assim: meu nome é Diego, tenho 34 anos, sou esposo da Dani, tenho um filho chamado Vitor, sou formado nisso, trabalhei em tal lugar. Mas aí eu posso atualizar a pergunta e perguntar assim: quem é você quando Deus é em você? Queridos, e quando eu faço essa pergunta, a resposta muda. Quem sabe Jesus, antes desse tempo, ele era trabalhador, antes ele era cristão, crente. Então ele podia falar isso para todo mundo: quem é você, Jesus? Eu sou o filho do carpinteiro.
Eu faço mesa, eu faço cadeira. Mas, queridos, quando algo novo veio sobre Jesus, começou a ser movido literalmente pelo Espírito de Deus. E todos aqueles que foram movidos literalmente pelo Espírito de Deus, mudou completamente a sua identidade. Por isso que a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da... Não diz: Cristo em vós, você irá se formar como o primeiro aluno da tua sala. Não diz: Cristo em vós, você será com muito sucesso e muito próspero. Não diz isso. Por que não diz isso? Porque tudo isso, se você cumprir princípios que Deus deixou, você vai conseguir. Mas a esperança da glória só é conseguido se Cristo estiver em vós. E sobre Jesus, isso era literal: Cristo em Jesus, Deus em Jesus, o Espírito de Deus em Jesus, uma esperança da glória. Queridos, porque se o diabo conseguisse negociar com o mestre, eu e você não estaríamos aqui. Já era para nós. Já era, de repente, para o teu casamento, para os teus filhos. Se o diabo conseguisse negociar com o mestre, com Jesus, já era. Não terias segundas chances. Porque Cristo em vós, a esperança da glória. Queridos, o inferno está mais interessado em confundir eu e você. Porque se eu e você estivermos confundidos, nós estamos parados. Se eu e você estivermos confundidos, eu e você estamos paralisados. Então, se o inferno colocar medo, colocar dúvidas sobre a tua vida, não precisa nem te matar, porque você não avança, você não cumpre projetos, você não cumpre propósitos, você não acessa aquilo que Deus sonhou para a tua vida. Quanto mais tempo o inimigo conseguia deixar o povo de Deus, quando saiu do Egito, rodando no deserto, melhor era. Não precisava nem matar, era só deixar rodando. Porque quanto mais tempo eles ficavam rodando, eles não acessavam a terra prometida. Então a pergunta é: será que eu estou parado em alguma área da minha vida? Será que em algum lugar da minha vida eu estou estagnado, eu estou parado? Será que em alguma área da minha vida eu estou com dúvidas? Será que em alguma área da minha vida eu não tenho um objetivo certo? Sabe, é um sentimento muito ruim, principalmente para o pessoal que termina a faculdade. Eu lembro que eu me senti um pouco assim há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E você sai daquela loucura de faculdade, de trabalhar o dia todo, na maioria dos casos, sempre há exceções, amém? Trabalhar o dia todo, ir para a noite, faculdade, você sai do trabalho às 18 horas, sai correndo para casa, tu chega em casa e tem duas opções: ou você toma banho ou você come. Eu vou sem fome e fedido, ou eu vou fedido e com fome, não fedido e com fome. E às vezes não tem essa opção. Sai do trabalho direto para a faculdade. Então eu estou com fome, mas tenho perfume hoje, amém? Queridos, é na faculdade que você dá o valor da coxinha na hora do intervalo. Eu vi de uma amiga esses dias, aquela gordura da boa, sabe? Queridos, você com fome, um abençoado te paga uma coxinha que vale um rim lá na faculdade. Cara, isso é vida.
E aquela loucura de faculdade e trabalho, e chuva. Eu lembro que eu andava com a bis da Dani, mas daí quando chovia, ia com o guarda-chuva e chegava molhado na faculdade até a canela. E aí você pensa assim, vou concluir a faculdade e vou dar um ar para a cabeça. Cara, eu quero ter as noites, não tinha Netflix ainda, mas tinha filme. Curtir uns dias, não é verdade? Beleza, você termina a faculdade, aquela correria, e você dá um pause na tua vida. Fala assim, uau, agora eu vou descansar, vou aproveitar, vou continuar trabalhando para o meu crescimento profissional, vou usar o que eu aprendi na faculdade para isso. E você faz isso, e de repente passam 6 meses e você gosta do negócio e fala assim, eu vou estender por mais 6 meses. Você estende por mais 6 meses, dorme num dia e no outro dia você acorda, se passou 5 anos. E aí você pensa assim, como é que passou tanto tempo? E dá aquele teu sentimento meio ruim na tua vida. Tu fala assim, cara, tô parado, parece que estou estagnado, parece que não aprendi nada nesses últimos 5 anos. Por mais que a faculdade era muito louca, aquela correria era muito doida, muito louca, mas pelo menos eu estava avançando, eu estava me movendo, eu estava aprendendo alguma coisa. Por mais que todo final de semana eu estava morto de cansado, mas eu sabia que eu estava indo em direção de alguma coisa. Queridos, o inimigo quer fazer de mim e de você pessoas paradas, pessoas confundidas, pessoas paralisadas, pessoas que não se movem. Aonde, Diego? Em todas as áreas. Porque Jesus disse que o inimigo tinha vindo para matar, roubar e destruir, mas que ele tinha vindo para trazer vida e vida em abundância. Aonde? Em todas as áreas. Profissional, emocional, conjugal. O inimigo, queridos, quer roubar de mim e de você em todas essas áreas. Quantos aqui quantos aqui não conhecem a nossa antiga igreja? Levanta a mão para mim. Algumas pessoas. Vou contar uma história para vocês. Chegamos há 23 anos atrás naquela igreja. E aquela igreja era muito quente no verão e muito fria no inverno. Era doideira. Até a gente entendia quando o pessoal não vinha no culto. Era muito frio mesmo. Mas no calor, nosso pastor Jota pensou numa solução barata para que diminuísse o calor daquele ambiente. Então ele pesquisou e ele subiu em cima do forro e instalou muitos canos de água em cima desse forro. E a cada metro, cada medida, um bico que saía água. Instalou um sensor de temperatura e também instalou uma bomba para acionar a água de tempo em tempo. Então configurava assim: se a temperatura chegar a 28 graus, a bomba liga. Ligando, o bico abre e a água sai. As gotículas de água saem, a umidade sai no ambiente e a temperatura faz o quê? Baixa. Pense um negócio top. Só que nós tivemos 2 problemas com isso. Toda vez que a bomba acionava e depois daquela névoa que saía, todos os bicos davam um pingo. Então de repente você estava na igreja, o irmão estava na igreja, aleluia, e de repente acionava aquilo e de repente um pingo na cabeça. Estava fresco, mas você recebia um pingo na cabeça, na mão. E conforme os dias iam passando, você notava que lugares específicos das cadeiras não tinha gente. E a gente começou, por que isso? Está explicado. As pessoas já conhecem o lugar que pinga. Mas beleza, não tem o que fazer. Ela senta do ladinho, está tudo certo. Mas aí, queridos, nós descobrimos um segundo problema. Conforme o culto ia passando, uma guerra se instaurava dentro daquele culto.
De repente vocês olhavam as mulheres, todas armadas. Aquela névoa, queridos, descia, a umidade do clima estava e os cabelos faziam o quê? O projeto foi abortado. Preferíamos ficar suado, mas com as nossas mulheres bem bonitas. E beleza, aqueles canos ficaram. Passou alguns anos e o meu pastor J, meu pai, pense, queridos, meu pai, meu pastor e meu chefe, falou assim, já estava trabalhando em integral, logo quando Deus me chamou, e ele falou assim: vamos subir lá no forro tirar aqueles canos? E aí eu tenho um respeito muito grande por quem está acima de mim. Então normalmente eu nunca digo não. E aí eu fiz uma pergunta e falei assim: nós vamos usar aqueles canos em algum lugar? Porque se os canos não serão usados em nenhum lugar, não precisa tirar. Correto, Lúcio? Se eu precisasse de um cano pequeno, eu ia lá, comprava, do que subia no forro tirar um cano. E ele falou assim: não vai ser usado, mas vamos tirar. E eu falei: então vamos. E sobe eu e ele lá no forro. Colocamos tábuas entre as tesouras, de fora a fora. E eu e ele começamos lá. E cortava um cano, tirava um cano, cortava um cano, tirava um cano, e jogando para trás. E nós terminamos o projeto. Vamos tirar os canos de lá. E na volta, queridos, a gente fazia assim: a última tábua, você tirava a tábua em cima, você estava em cima de uma e uma aqui. Então você tirava essa tábua e passava para o outro, para nós não deixar as tábuas em cima do forro. Caso aconteça alguma coisa no culto, cai uma tábua em cima de um irmão, dá algum problema. E numa dessa, queridos, quando eu peguei a tábua, e quando eu fiz isso, a tábua de baixo fez assim, ó. Queridos, eu caí de 4,5 metros de cima do forro. Eu caí em 2 cadeiras iguais a essas que vocês estão sentados. Fez efeito chicote. Então eu caí com o corpo de lado, meu ombro primeiro e a cabeça no chão. Me lembro muito pouco. A Fran, você estava lá, né, Fran? As duas estavam lá. O forro abriu, eu desci. Eu me lembro algumas coisas apenas e lembro de estar na ambulância do SAMU, eles fazendo algumas perguntas para mim. Tinha batido a cabeça, não me recordava muito bem. Me levaram para o UPA, cheguei no UPA, dentro daquela maca, com a mão no ombro, muita dor. Aí eles fazem 1, 2, 3, né? E 1, 2, 3 e de repente eu lembro, e essa cena eu lembro bem, saiu o médico muito bravo de lá. Eu já falei para vocês, a máquina de raio-x não está funcionando, tem que levar para a policlínica. Vão eles lá de novo, 1, 2, 3 e colocam eu na ambulância, policlínica. Nessa altura do campeonato, meu pai, o pastor, e a Dani grávida, estavam conversando aonde que eu ia, onde é que eu estava, enfim. Cheguei na policlínica, queridos, fizeram o raio-x do ombro, vamos colocar no lugar. E vocês sabem como é que faz, né? Colocam um lençol aqui e um no braço. Um puxa você e o outro puxa o braço. E você tem que fazer isso aqui, ó. Queridos, até hoje eu lembro da dor. Nessa altura do campeonato eu já estava completamente consciente. Aí, aquela tensão, o médico fala assim: olha, eu preciso que você faça uma ressonância. Você bateu a cabeça. Queridos, eles me deitam naquela máquina. E quando eu deitei naquela máquina, queridos,
Eu lembro como se fosse hoje. Eu pensei assim: eu tô nessa máquina, porque não foi pouca coisa. Essa máquina, eles vão me olhar, que pode ter acontecido alguma coisa aqui dentro. E se eles precisarem abrir a minha cabeça, e para quem anda um pouco mais comigo sabe que eu sou um pouco sistemático, bem pouquinho. Você começa a fazer conta daqueles que sobrevivem quando abre a cabeça. E eu lembro, queridos, que eu falei assim: a minha porcentagem é muito pouco. Sabe aquela tensão de você entrando naquela máquina rodando? Mas daí eu pensei assim: bom, se encerrar aqui a minha trajetória, pelo menos o Senhor me chamou para algo mais, e pelo menos eu disse sim para Ele. E pelo menos se eu morrer, eu morri fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Cumpri o meu propósito. E queridos, beleza, a máquina passou, eu saí da máquina, o médico olhou, demorou. Você sabe como é que funciona. Aquela tensão de você ser forte, sabe? De repente o médico vem e diz assim: hoje eu vou estar te liberando, você não tem nada, pode ir para casa. Queridos, eu e a Dani chegamos em casa, nós nos abraçamos, e automaticamente uma crise de choro inevitável. Sabe aqueles momentos que você passa, que você é forte, você que já passou por hospital ou algo parecido, você é forte para aguentar o repuxo emocional, e de repente quando está tudo bem, você desaba. Isso aconteceu comigo. Eu desabei de soluçar, dizendo assim: obrigado, Senhor, pelo teu livramento na minha vida. Obrigado, Senhor, porque eu sei que foi o Senhor. Queridos, a Dani estava de 6, 7 meses e tinha preparado um chá de bebê do Vitor. E nós fomos para esse chá. Por isso eu acho o reino incrível. E Deus começou a falar com a gente. E Deus falou assim: filho, fui eu que te livrei naquele dia. Sabe, queridos, e você pergunta assim: por que Deus permitiu? Eu não posso dizer que Deus fez aquilo para me livrar, não posso dizer isso. Também não posso dizer que foi o diabo que fez aquilo para me matar, não posso dizer. Eu estou aberto às leis da física, da matemática. Então eu posso, se eu tivesse de repente com um cinto de segurança, não acontecido isso. E o acidente aconteceu. Mas aí eu creio no cuidado de Deus com aqueles que amam ao Senhor. De repente Deus olhando assim, falou assim: vou ter que livrar. Vou ter que livrar. E de repente do outro lado o inimigo está falando assim: agora eu mato. Agora eu mato. Queridos, e Deus começou a falar conosco e disse assim: te livrei eu, para que fosse para minha glória e minha honra, para que você fosse testemunha daquilo que eu fiz na sua vida. Queridos, começamos a chorar porque você sabe qual é o sentimento de quando Deus fala algo a teu respeito. Começamos a chorar, já tinha certeza que Deus tinha feito isso. Mas quando Deus fala, é algo que vem para fechar, é algo sensacional. E Deus continuou falando e falou assim: filho, e o inimigo queria usar essa situação, não para te matar, mas para te paralisar e te deixar paralítico. Queridos, comecei a chorar, porque você já imaginou? Ou só aqui, ó. Louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez na minha vida e pelo meu livramento. Louvamos ao Senhor, porque o intuito do inimigo, queridos, muitas vezes não é nos matar, mas é parar a tua vida, para que você não seja movido pelo Espírito. Muitas vezes o inimigo não quer te matar, ele quer que você fique só estagnado.
quer que você fique apenas no lugar onde você está, sem fazer nada, sem avançar, sem progredir, sem fazer projetos, sem concluir planos. Porque se ele fazer isso, está tudo certo, você não avança, você não conquista, você não leva pessoas contigo. Às vezes o inimigo quer fazer isso. Ele fez isso com Eva e Adão, ele fez isso com Caim, ele fez isso com Sansão. Ele conseguiu negociar com homens e mulheres de Deus para parar, estagnar aquilo que Deus tinha para eles. Às vezes é muito bom estar parado, estou tranquilo, estou com um bom salário, estou num lugar de excelência. Mas às vezes esse é o lugar que o diabo quer que você fique, para que você não avance mais, não conquiste mais, para que você não reaja. Quando, queridos, o nosso inimigo nos confunde, ele nos paralisa. Quando o nosso inimigo nos impõe medo, ele nos paralisa. Por isso que todas as vezes que Jesus aparecia, ele aparecia dizendo assim, ó: tende bom ânimo. Ei, eu quero dizer para você, lança fora todo o medo, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aqui. Ei, lança fora. Por isso, querido, quando eu e você temos medo, esse medo nos congela, e nós estamos longe de sermos movidos pelo Espírito de Deus. Talvez em uma área da sua vida você está estagnado. Será que essa parada o Senhor quer que você esteja parado? Houve uma história, queridos, que Lucas 8 conta, que Jesus e os discípulos navegaram para a região dos Gerasenos, e quando Jesus pisou na terra, um homem veio até Jesus e ficou endemoniado. E o demônio, falando através daquele homem, dizia assim: Jesus, o que você quer comigo? Não me perturba. O demônio falando para Jesus. Por que estava dizendo isso? Porque Jesus já tinha ordenado aquele demônio sair daquela pessoa. Mas a Bíblia conta que os demônios voltavam àquela pessoa. Então, quando Jesus aparece de novo, aquele demônio pede a Jesus autorização para ir numa manada de porcos. E eu e você conhecemos a história. E Jesus permite. E os demônios saem e vão aos porcos. Os porcos se jogam ao precipício. A história conta, queridos, que o homem ficou são, mas aqueles que cuidavam dos porcos saíram correndo, contando para a cidade o que tinha acontecido. A cidade ficou extasiada e quis ver o que aconteceu. E quando chegaram perto daquele homem, aquele homem estava são, em pleno juízo, sentado aos pés de Jesus. O liberto estava lá. E sabe o que Lucas 8:37 diz? Então todo o povo da região dos Gerasenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Jesus subiu no barco e se retirou daquela cidade por causa do medo. O medo é sinal de paralisação das nossas vidas. O medo não deixa nós avançarmos. O medo deixa eu e você sentados no lugar onde estamos. Diego, mas se Jesus teve poder para expulsar aqueles demônios, aquela legião de demônios, como que ele não pode expulsar o medo? Querido, o medo, ele é algo
que é eu e você tomamos decisão de usar o amor de Jesus e mandar o medo embora. Aonde o medo governa, Jesus não governa. Aonde há dúvidas, Jesus não governa. Aonde há situações obscuras, não há clareza, Jesus não governa. Então muitas vezes, queridos, o inimigo, o nosso inimigo, quer que eu e você vivamos uma vida estagnada no lugar onde estamos por 1, 2, 5, 10 anos, 20 anos, uma vida toda. Quem é você? Você será muito próspero, você terá muitas formações, mas a melhor coisa é: quem é você quando Jesus, quando Deus está em você? Porque quando Deus está em nós, nós começamos a ser movidos pelo Espírito Santo. Existe uma área aí que está parada. Eu não sei, queridos, mas se eu estivesse de cadeira de rodas, a minha ação no reino de Deus iria diminuir drasticamente. Se eu tivesse paraplégico, eu não conseguiria estar aqui na frente de repente. Por isso o intuito do nosso inimigo às vezes não é nos matar, mas é que eu e você estejamos parados, sem avançar, sem conquistar, sem usufruir do reino. Tem alguma coisa parada aí? Qual área da sua vida, queridos, você precisa de um destravar do Espírito? Qual área da sua vida você precisa de um start de Deus? Para que você comece a se movimentar, a avançar, conquistar. Diego, mas vai requerer fé de mim. Queridos, a Bíblia fala assim: e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos firmados em quem? Jesus, que é quem? O autor e consumador da nossa fé. Uau, Diego, mas vai requerer fé, e fé é ruim. Fé, ela não inibe os problemas. Fé, você continua vendo os problemas. Mas essa fé, queridos, vem do alto. Não surge daqui, vem do alto. E porque vem do alto, nós começamos a ser movidos pelo Espírito. E se nós somos movidos pelo Espírito, nós conquistamos, nós avançamos. Se nós somos movidos pelo Espírito, os problemas acontecem sim, mas nós passamos por todos eles. Por isso eu te desafio nessa noite a ser movido pelo Espírito. Eu te desafio dessa noite a sair do lugar onde você está por um alto nível no Senhor. Eu não sei o que você precisa, se é no teu ministério, se é no teu propósito, se é na tua casa, se é na tua família. Eu não sei onde você precisa, se é na tua profissão, eu não sei. Mas o autor e consumador da nossa fé, Ele está aqui. E Ele sabe todas as coisas. E se eu e você formos apoderados pelo Espírito, tudo muda. Movido pelo Espírito de Deus. Essa é a diferença, queridos, sobre a minha e sobre a sua vida. Eu tive um livramento de Deus.
Mas se eu não for movido pelo Espírito, eu não cumpriria o chamado de Deus. Porque é muito fácil você parar num lugar de conforto. É muito fácil você dizer, minha vida tá bom assim. E eu sei que os sonhos de Deus são muito maiores que os meus. Eu sei que aquilo que Deus tem para minha vida é muito maior do que aquilo que eu sei que tem para minha vida. Eu sei que aquilo que Deus tem para a sua vida é muito maior daquilo que você sabe para a sua vida. O reino de Deus é um reino em movimento. Queridos, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre a tua vida. Ou seja, não é o inferno que está avançando, mas é você, é a igreja que está avançando. E o inferno não vai conseguir segurar. É isso que a palavra diz. O efeito é contrário. É eu e você avançando, é eu e você crescendo, é eu e você estando em movimento, que o inferno não prevalecerá contra nós. Do que você tem medo? Aonde você está parado? Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Sabe, queridos, a ousadia, ela vem de Deus. Quando pedimos a Ele. Você já teve a impressão, quando você passa por problemas grandes, demorados, que parece que você gasta toda a tua coragem, toda a tua fé? Você já passou por isso? Um sentimento tipo assim, eu já gastei tudo que eu podia dar para permanecer no lugar onde eu fui colocado. Parece que qualquer coisa diferente agora te dá medo, te dá pavor. O amor de Deus lança fora todo medo. O reino de Deus é um reino em movimento. Algo foi deixado para a minha vida e para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, aquele que nos conduz na vereda da justiça. E o meu desafio para você nessa noite é elencar as tuas áreas que você está parado e você quer algo novo de Deus. Que você não quer ficar parado nisso, você quer conquistar, você quer sonhar aquilo que Deus tem para você. A você desengavetar ela hoje, nessa noite. Lembre, queridos, existe uma presença de Deus aqui nesse lugar. É as boas novas do Evangelho. Lembre-se, Ele cria rios nos ermos. Ele é o seguro bem presente na hora da angústia, na hora do medo. Eu te desafio nessa noite a desengavetar tudo aquilo que está estagnado na sua vida e começar a colocar sobre a mesa. Sabe quem está sentado do outro lado da mesa? É esse Deus. Ele só precisa de um pedido, só isso que Ele precisa. Ele só precisa de uma afirmação sincera do teu coração. E eu queria que você começasse a falar com o Senhor nessa noite. Desengavetar tudo isso que está te travando ou te está parado. E muito mais que isso, eu te desafio a você sair do seu lugar. O reino é um reino em movimento. Então, como um ato de dizer ao Senhor: Deus, eu quero avançar. Deus, eu quero me mover. Pai, eu quero, Senhor, sair do lugar onde eu estou
Pai, eu não quero mais negociar com o inimigo. Espírito Santo, eu não quero mais viver aonde eu estou, mas assim eu quero avançar, eu quero vencer. E eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida, porque starts de Deus serão liberados nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Pai, às vezes o inimigo não quer nos matar, mas quer nos paralisar. Pai, como o Senhor disse na minha vida, Pai, quando o Senhor me livrou, Pai, o inimigo queria me paralisar para não cumprir o teu chamado nessa terra. Pai, o inimigo queria, Deus, me estagnar, para que eu não possa fazer, Deus, a tua vontade, sonhar os teus sonhos. Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Pai, mas nessa noite, Pai, há uma liberação do céu. Pai, dessas pessoas que estão inconformadas com o lugar que elas estão, que elas querem avançar, crescer, Pai, sim, viver os teus sonhos. Espírito Santo, vem movendo, Deus, vem movendo, Senhor, nessa noite.